Queridos, quem gostaria de participar de um intercâmbio para um país que eu não revelaria ainda, mas que vocês provavelmente sabem por causa do título, com mais 40 amigos por diversão? Uma ilha, assim, amizades, entrosar, mas de lá só pode voltar uma pessoa viva. Aceitaria? Bem, eu acho que os jovens de Battle Royale não tiveram muita escolha, mas sejam apresentados ao nosso primeiro país, Japão. Estou aqui com Battle Royale, que é o livro que eu vim falar hoje. É o primeiro livro do projeto de UPUL, um país, um livro. E eu decidi começar com este porque eu estava muito animado para ler. É um livro grande, é um livro extenso, ele tem muitas cenas envolventes, mas eu acho que valeu muito a pena ter começado com ele. Ele abriu assim com chave de ouro mesmo esse projeto. E para falar sobre os livros, eu decidi separar os vídeos em duas partes, que é este momento inicial que eu vou responder algumas perguntas sobre como ele se encaixa no projeto e tal, e depois que eu vou falar com um pouco mais de detalhes e com spoilers. Mas eu vou dizer aqui em que momento que eu vou começar a falar com spoilers, mas antes eu vou avisar também, não se preocupem. E se eu tenho mais alguma coisa a falar sobre ele, assim, a data, né? Quando foi que eu comecei a ler e quando foi que eu terminei. Eu comecei no dia 25 de janeiro e terminei no dia 22 de fevereiro. Então assim, eu demorei quase um mês para terminar, mas eu acho que valeu muito a pena, né? Porque ele é realmente um livro grande, mas com esse tempo eu pude aproveitar cada personagem, eu pude aproveitar as batalhas, as cenas. E assim, é um livro que todo mundo é importante. Todo mundo tem uma cena marcante. Se você me falar agora, eu não vou saber o nome de ninguém, porque os nomes são em japonês. Eu vou colocar a lista aqui. Cara, é cada nome bizarro. Mas assim, se você me falar, foi o cara que morreu de tal forma, eu lembro certinho, eu lembro que momento do livro isso aconteceu e, nossa, é um livro muito envolvente mesmo. Então, antes de começar a responder mesmo as perguntas que eu separei, eu quero falar um pouco, de maneira geral, como é que funciona a história de Battle Royale. Ele é um livro que inspirou o grande gênero, né, dos Battle Royales, que inclui jogos vorazes. E não só livros, mas ele também inspirou jogos, muitos jogos, tipo Fortnite, Free Fire, enfim, esses jogos que são dessa temática, desse gênero que o próprio livro dá o nome, são todos oriundos desta obra, que foi lançada em 1999, se eu não estou enganado. O nome do autor é Kou Shun Takami, e é isso. Nessa história, alguns alunos de uma turma, se não me engano é o nono ano B, por aí, eles são convidados a uma viagem, né, com toda a turma, mas o ônibus, no caminho acontece algo estranho. Todo mundo começa a desmaiar. Então existe esse ar tóxico que faz com que todas as pessoas elas acabem ficando desacordadas e elas acordam já dentro da ilha, numa casa grande, numa escola, onde elas vão ser apresentadas a esse programa e elas são forçadas a escrever: nós vamos nos matar uns aos outros. Se não matar, serei morto. Essa é a história. Eles então começam, cada um vão saindo por pares, são 42 pessoas, 21 meninos e 21 meninas. Eles saem, cada um pega uma mochilinha com um kit e cada um ganha uma arma diferente e pode ir para vários lugares da ilha. O bom desse livro é que ele tem um mapinha, então dá para se guiar. De tempos em tempos, alguns quadrantes, que são regiões da ilha, vão sendo proibidos. Então as pessoas elas não podem mais acessar aquele local, e se alguém está lá, ela deve se retirar, senão as coleiras que elas usam, são coleiras, mas são coisas que elas usam no pescoço para informar a localização e tal, vai explodir. É um livro assim bem violento, bem sangrento, mas que ele vale a pena, porque para quem gosta disso é realmente uma história assim espetacular. O enredo desse livro ele é bem mais profundo do que Jogos Vorazes, por exemplo, que trata desse mesmo assunto. Eu acho que Jogos Vorazes ele dá uma amenizada, mas ele expande o público, sabe? Então ele cria uma história que é para todo mundo. Battle Royale não é para todo mundo, mas é algo assim que, se você realmente se encanta, se você gosta de terror, se você gosta dessa violência, vale a pena muito procurar saber mais. Inclusive tem filmes dele. E é isso, vamos às perguntas.
Primeira pergunta. Representa bem o Japão? Essa pergunta ela é legal porque você consegue ver nítidos traços japoneses, além dos nomes, né, que são assim possíveis para mim, pelo menos, que estou preso na literatura ocidental ainda, estou tentando assim me apegar às questões orientais. Eu já li alguns livros também orientais, mas esses nomes, cara, é muito difícil de você botar na cabeça. Tirando isso, você vê assim alguns aspectos japoneses na escrita. Você vê o macabro japonês que está inserido em vários animes, em outras histórias também, e você nota bastante a ausência dessa visão que o Japão traz agora de algo mais fofo, algo mais kawaii, sabe? Então, não tem nada disso, mas você vê outro lado do Japão, mas mesmo assim eu não me senti, sabe, no Japão. É um livro que ele tem muita cara de ocidental. Não é um livro que você vê e você pensa, poxa, essa história ela foi criada por um japonês, porque eu acho que ele quis trazer mais essa questão, tipo, envolvendo o globo mesmo. Ele quis fazer essa crítica geral ao que estava acontecendo naquela época, enfim, ao que ele queria reclamar, entendeu? E mesmo assim, eu acho que é um livro que representou bem o Japão no quesito do projeto em si, mas não na questão cultural geral. Eu não me senti assim passeando pelas ruas de Tóquio, até porque eles estavam numa ilha. Não me senti num café. Não é essa vibe do livro, não era isso. Eu não deveria esperar isso, entendeu? Mas assim, eu vou dar uma nota de 0 a 5, né? Porque eu trabalho com estrelas aqui. Eu acho que para essa pergunta, representa bem o Japão? Eu daria um 2,5. Segunda pergunta. Senti que visitei o país? É o que eu disse. Eu acho que eu vou dar a mesma nota para as duas perguntas. 2,5. Porque eu não visitei o Japão, mas eu pude sentir um pouco da mente dos japoneses, sabe? Porque você pode ver um lado mais pessoal, um lado mais social mesmo dessa história. Você percebe que as pessoas ali, elas são pessoas muito reais, elas são pessoas que sofreram. Esse livro ele é especialista em trazer a questão psicológica. Eu acho que, assim, no quesito literatura, esse livro é muito rico. Mas ele não representa esse país, ele não tem a cara desse país. Eu não visitei. Por isso eu vou dar 2,5 também. É a metade, né? Terceira pergunta. Aprendi algo novo? Olha só, aprendi sim muitas coisas com esse livro. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu trouxe uma blusa característica, tá? Com a florzinha aqui, nomes em japonês. Mas, enfim, aprendi algo novo. Olha, tirando algumas pronúncias de nomes bem bizarros, eu acho que o que eu aprendi mais foi questão de armas, nomes de armas, como transformar ferramentas do dia a dia em armas. E também aprendi a não confiar em ninguém, porque esse livro ele é cheio de traições, ele é cheio de intrigas, é assim, um livro perfeito. Mas que eu aprendi algo sobre a cultura do Japão, não aprendi nada novo, mas ele traz coisas assim relevantes assim pro meu dia a dia. Por exemplo, uma espátula de quebrar gelo. Eu nunca nem sabia como é que isso funcionava, então ele me instigou a pesquisar. Foi interessante. Direi que foi interessante. Eu vou dar aí um 3. Uma nota 3 para aprender algo novo. Quarta pergunta e penúltima. Fez jus ao projeto? Cara, fez demais. Eu acho que valeu super a pena, como eu já disse antes, começar com este livro. Ele, sabe, me deixou até animado para procurar mais histórias. Eu acho que foi uma pena que ele não tenha conseguido dar a cara do Japão. Mas mesmo assim, como o objetivo dessa minha saga de ler um livro para cada país não é só fazer um turismo, eu quero realmente me envolver em como que os autores pensam, em como que eles vivem aquela sociedade. Então, sabe, eu não quero só aquela caricatura de um país, eu quero saber de verdade como é. Esse livro, ele coube muito bem nisso, como eu falei, ele traz essa questão psicológica. Então, eu vou dar uma nota 4 nessa pergunta. E por fim, recomendo? Cara, demais. Na verdade, com ressalvas. Eu recomendo para quem gosta. Quem não tem familiaridade com esse tipo de cena, quem não gosta de ação, quem não gosta disso, sabe? Se você está procurando algo mais leve, leia Jogos Vorazes. Mas agora, se você está com o coração aberto para encontrar uma versão mais gótica, por favor, vai com tudo para Battle Royale. Ele tem 660 páginas, é um livro grande, eu demorei quase um mês
Assim, no começo ele também é um pouco enroladinho, mas é porque você demora um pouquinho, sabe, pra pegar a fluidez. Mas quando você pega, é difícil parar de ler. Ele é um livro que ele não tem exatamente um romance, sabe? Mas os personagens, eles têm aquelas relações. São crianças ainda. E é muito diferente, é um livro único, eu recomendo demais, com certeza. Para você que está se perguntando, a minha nota final para Battle Royale foi 5 estrelas e eu favoritei o livro também. Então, essa é a minha avaliação deste livro. Agora, eu vou sim começar a falar um pouco mais com spoilers. Se você tem desejo de assistir o filme, ler o livro, ou não gosta de receber spoilers, simplesmente pode encerrar por aqui. Eu fico muito grato pela sua audiência e te vejo também em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, para você que ficou, vamos lá fazer uma análise mais detalhada. Eu vou precisar pegar a pesca aqui dos participantes, tá? Para ter os nomes deles, porque eu não sei de cabeça. Mas enfim, o nosso protagonista é o Shuya Nanahara. É um personagem que ele tem muita empatia. Eu não diria que ele é super empático, mas sabe, ele tem esse senso de benevolência. É um clássico herói japonês. Ele sabe, ele quer fazer as mudanças, ele acredita que ninguém ali vai realmente se entrosar nesse jogo, mas como ele tem uma afinidade muito próxima a uma garota, que é a Noriko Nakagawa, então ele vai acabar entrando um pouco mais na defensiva por causa dessa garota, que é apaixonada nele, mas ele já tinha uma paixão anterior, então ele não se entrega completamente a Noriko. E o jogo é muito interessante quando ele começa, porque logo quando o Shuya ele percebe que a Noriko se machucou, ele, tipo, tudo muda pra ele, sabe? Ele entra assim, nossa, cara, a gente precisa estar numa estratégia defensiva, mas a gente também precisa achar as pessoas que não vão entrar nesse programa. E aí eles encontram o Shogo. O Shogo é um personagem, cara, incrível. Ele é alguém que você olha, você fica tipo, poxa, esse é barra pesada, esse eu não vou me meter com ele porque é um repetente, é um cara, eu imagino ele careca, tem várias cicatrizes e tal, é um cara assim, mal-humorado, mas que quando você chega próximo dele, ele se torna um amorzinho de pessoa. Pra mim, ele passa muita vibe do Fogaça, sabe? Do MasterChef, eu tô assistindo, então pra mim, ó, são a mesma pessoa. E esses três, né, que formam um grupo, vão se relacionando. O Shogo, ele já é assim, mais esperto, ele não confia em todo mundo, ele sabe o que é que tá acontecendo ali, então ele vai se fechar, ele vai proteger a Noriko e o Shuya, e quando a gente vai, conforme a gente avança, a gente percebe que o Shogo é o vencedor do programa anterior, então a gente consegue entender por que ele é tão experiente. Mas eu quero falar também sobre outros personagens secundários, sobre antagonistas que deram vida a esse livro, e nossa. Para começar, nós temos o Kazuo Kiriyama, que é o aluno número 6. Ele é um, claro, psicopata. É alguém que tá ali pra ganhar. Ele não quer saber, ele entendeu como vai funcionar e ele tá pra jogo. Então, o Kazuo é um personagem que ele joga sujo, ele trai todo mundo, ele tem o seu grupo e é o primeiro que ele vai acabar ali de vez. Sabe, é um personagem que ele dá muita atenção, é o que... Não sei se ele foi o que... Acredito que ele foi o que matou mais gente, porque tem uma menina que, cara... Nossa, é uma personagem super profunda. O Kazuo, eu acho que ele é mais uma questão psicológica mesmo, ele não bate bem da cabeça. Mas, quando a gente vai falar da Mitsuko, que é a garota número 11, essa sim é uma personagem profunda. É uma personagem que você entende que ela sofreu, é uma personagem que ela já renunciou muitas coisas da vida dela, por causa do passado. É uma personagem que ela tá ali porque ela sabe que ela tá sozinha já na vida, sabe? Ela já desistiu de ter alguma companhia e ela vai jogar sujo também. É alguém que você odeia. Não tem como você se afeiçoar a ela, mas, sabe, você entende. Você entende tudo que ela faz e é extremamente sagaz. Dá pra entender todas as suas estratégias, a forma dela de matar, a forma dela de persuadir, a forma dela de seduzir. Ela é uma mulher muito sedutora, ela usa a feminilidade dela pra atrair os rapazes. E, cara, é simplesmente assim,
terrível. É alguém que, sabe, às vezes dava gosto de ver ela enganando as pessoas, sabe? Porque é bonito, é até bonito, eu posso falar assim. Mas, infelizmente, né, todos foram-se embora em algum momento da história, todos os personagens morreram, com exceção do Shogo, do Shuya e da Noriko, que eles conseguem fazer uma morte falsa. Eles conseguem fingir a morte para dar vitória para o Shogo. E eles... como é que isso acontece, né? O Shogo, ele descobre como burlar o sistema do colar que eles colocam. Então, eles conseguem desativar, né? Então, para o programa, eles estão mortos. E aí o Shogo, ele como vencedor, ele sai da ilha. E aí o Shuya e a Noriko, eles conseguem se disfarçar. Eles conseguem entrar em algum lugar, acho que eles se fingem de morto. E aí tem o lugar dos corpos, enfim, eu não lembro exatamente como é. E é assim que eles conseguem burlar o programa. E os gerenciadores do jogo, eles sabem que aquilo ali foi uma morte forjada. E eles vão interrogar o Shogo. Só que, cara, não dá tempo. O Shogo, ele é muito rápido. Ele consegue matar o interrogador dele. E aí, antes que você perceba, já chega lá o Shuya e a Noriko. E eles, tipo, pô, chegamos. E aí os dois, eles roubam um navio, né, pra sair da ilha. E vão embora. Só que o Shogo, ele já tá muito debilitado. Ele já não tá batendo tão bem da cabeça também. Ele acaba morrendo no caminho. E nós ficamos com o Shuya e a Noriko no final, tentando fugir do país, que é essa ditadura, que é um país distópico também. Todos os personagens, eles têm uma importância, eles têm um significado. Isso que eu posso dizer. O Stephen King fez, que é o meu autor favorito, ele fez uma resenha também sobre esse livro. E, cara, é isso. Eu vou ler a última frase aqui, pra vocês verem como é marcante, né? Olha só, porque no final do livro sempre tem o restam tantos estudantes. E aí, na última página a gente tem, agora, de novo, restam 2 estudantes. Mas, logicamente, eles estão na companhia de todos vocês. É um livro que aquece o coração quando você termina, sabe? Quando você vê, você suspira, perdi muita coisa, mas deu certo no final. E uma brecha para a esperança. Outros países, será que vão intervir nisso? Não sabemos. É uma política cruel, é uma política que, assim, se a gente for parar pra pensar, não tá muito longe da realidade. É claro que é algo distópico, né? Não vai acontecer isso. Não vai colocar 40 pessoas numa ilha pra matar. Mas em tantas figuras diferentes a gente pode ver isso se replicando agora. E eu fico muito satisfeito. Eu ganhei muito com essa leitura. Recomendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avaliem aí, podem comentar, falem o que vocês acham, se vocês vão ler esse livro, se têm interesse, se já viram em algum lugar. E um beijo. Tchau, tchau.